Oi, eu sou a Maria e esse é o canal Não Olhe Pra Trás. E se você gosta de contos, lendas, curiosidades e relatos envolvendo o mundo sobrenatural, já vou pedindo para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificações quando tiverem vídeos novos e compartilha com seus amigos que você sabe que também gostam deste tipo de conteúdo. Não se esquece de dar uma passadinha também lá no nosso Instagram, no canal Não Olhe Pra Trás, porque sempre tem conteúdos novos e diferentes aqui do YouTube. E se puder, deixa um comentário aqui embaixo também, a gente sempre gosta de saber o que vocês acharam a respeito dos vídeos e das histórias que a gente conta aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje é dia de relato aqui no canal. Relato são aquelas histórias que nós recebemos, né, de alguns dos membros do canal ou de pessoas que nos conhecem, né, amigos, familiares, que nos enviam sempre falar, vocês têm um canal, tem uma história boa pra vocês, vai lá e manda. São essas histórias que a gente conta em dia de relatos, então são histórias verdadeiras. Lembrando sempre que aqui a gente preza pelo anonimato, então pode mandar sua história tranquilamente, que a gente não vai falar seu nome, de nenhum outro envolvido e nenhum detalhe que possa identificar quem é você, tá bom? Vamos então para o nosso relato dessa noite, que tem o seguinte título: Meu pai me entregou para Lúcifer. Começamos bem. Boa noite, gente! Escreva esse relato para contar uma das muitas experiências que vivi com o sobrenatural. Acreditem vocês ou não. Eu acredito. Contarei experiências que vivi, né, ao longo da minha vida e, pasmem, eu tenho muita história para contar. Meu nome é Moça, tenho 49 anos, sou cristã, sou evangélica e meu intuito aqui é alertar vocês sobre uma coisa. O mal tem vestes de sobra e se veste de várias formas. Na minha vida, tudo começou aos 4 anos, quando eu comecei a ver as coisas. Já aos 10 anos, mais ou menos, minha irmã caçula nasceu. Somos em 3. Eu sou a mais velha e eu era aquela que levantava à noite para comer as coisas gostosas e principalmente o iogurte da minha irmãzinha mais nova, né? Quem nunca? Eu não julgo. Não, imagina, Voz da Escuridão também, gente, curiosidade aqui. São 3 irmãos. Voz da Escuridão é o mais novo. Quem vocês acham que comia as coisas dos irmãos? Né? É que eu virei profissional nisso. É, virou profissional, a gente vê, né? Gente, desculpa, tá? Eu ainda tô com a faringite meio em alta aqui, então às vezes eu vou dar umas tossidinhas. Enfim, eu era aquela irmã, né, a mais velha, que levantava na madrugada pra fazer um lanchinho e acabava comendo aquelas coisinhas gostosas e o iogurte que era da irmãzinha mais nova. Eu e a do meio fazíamos isso. Depois de um tempo já fazendo isso, certo dia, meu pai e mãe pegaram eu e a minha irmã no jeito e começaram a interrogar quem é que estava furando os iogurtes. Eu neguei, claro, por medo do cinto de couro. Cinto de couro também sempre foi assim, né? O aval de falar a verdade, né? Ou você fala a verdade, ou você mente. Das duas formas a gente acabava se ferrando, mas enfim, a gente tentava escapar. Eu neguei, claro, por medo do cinto de couro e minha irmã também negou. Meu pai, oriundo da cidade de Macuco, com suas crenças e lendas, disse assim: aquela que comeu, hoje Lúcifer vem buscar. Eu não sabia quem era esse Lúcifer. Era a primeira vez que eu ouvi esse nome. Então, nem liguei. E voltamos a brincar. Mais tarde, jantamos todos juntos e fomos dormir. O quarto onde eu dormia tinha uma beliche. Eu dormia em cima e a minha irmã do meio embaixo. No meio da noite, por volta de umas 3 horas da manhã, que é sempre esse horário, né? Eu vi entrarem no quarto 4 gárgulas. Aqueles demônios com asas que ficam nos castelos de pedra. Coisa que só fui conhecer e associar àquela noite anos depois.
Naquela época não havia televisão, então não tinha como eu ter fantasiado com aquilo. Aquelas coisas entraram rindo e vieram na minha direção. Cada uma delas segurou os meus pés e as minhas mãos e começaram a dar gargalhadas cada vez mais histéricas. E na mesma hora, eu paralisei. A tal paralisia do sono que os cientistas dizem que é normal, gente, não é normal não. É bem sobrenatural. Eu saí do meu corpo, levada por eles, por aqueles seres. Eu via o meu corpo na beliche e gritava, mas a voz não saía. Passei por uma parede de pedra que não tinha portas e nem janelas e fui colocada em uma mesa também de pedra, que parecia uma espécie de altar. De dentro da parede saiu um homem todo de preto, com um capuz também preto, mas vermelho por dentro, com a cabeça meio baixa, para que eu não visse o rosto dele por completo. Ele abriu uma caixa velha na minha frente e pegou um punhal. Nessa hora, eu, apavorada, só consegui balbuciar. Quem é você? Antes dele me responder, as gárgulas começaram a rir ainda mais alto dentro dos meus ouvidos, me fazendo cócegas e ao mesmo tempo me segurando sem deixar eu me mexer. Foi aí que finalmente ele disse: seu pai me deu você. Eu ouvi, mas não entendi. Então ele repetiu: seu pai me deu você. E virando a cabeça para as gárgulas, ele ordenou, apenas com o olhar, para elas pararem com o barulho e para que elas ficassem em silêncio. Nesse momento, eu lembrei da minha avó me falando: mocinha, quando a vovó não estiver por perto e alguma coisa te fizer medo, você fala assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E foi o que eu fiz. Comecei a repetir essas palavras mentalmente, já que a voz não saía da minha boca. Nesse momento, aquele ser sombrio parou, olhou para mim e disse: não adianta você orar. Seu pai me deu você. Eu sou Lúcifer. Então eu comecei a pensar com mais força ainda: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Jesus da minha avó, esse homem mau, Lúcifer, quer me furar. Jesus da minha avó foi muito bom, né? Qual Jesus? Não sei, eu só conheço da minha avó. Então Jesus da minha avó, pelo amor de Deus, esse homem tá falando que é Lúcifer, ele quer me furar, me ajuda. Foi aí que ele começou a andar por aquele espaço minúsculo com um punhal na mão, colocando medo até nas gárgulas que pareciam paralisadas. Ele chegou perto de mim com o punhal em mãos, ergueu rapidamente e quando fez um movimento para baixar em direção ao meu peito, eu fui puxada por uma mão na velocidade da luz e fui jogada de volta no meu corpo, enquanto ouvia os gritos e urros daquela criatura. Acordei no meu quarto, na minha cama, gritando: o sangue de Jesus tem poder. Assustado com os gritos, meu pai levantou com uma madeira nas mãos, pensando ser alguém que estava tentando invadir ali a casa. Quando ele me viu, ele veio me abraçar, me segurou e eu estava soluçando, gelada, chorando, trêmula. Com um sopro de voz que consegui fazer sair da minha boca, perdão, gente, eu falei:
Papai, fui eu que comi os iogurtes da Dinha. Me desculpa, papai, mas não manda o moço Lúcifer me furar com a faca, não. Eu não faço mais, eu juro, eu prometo que eu não faço mais. Meu pai me olhou sem entender e disse que havia sido só um sonho, que era para eu voltar a dormir. Passei uns 15 dias dormindo com ele e a minha mãe no outro quarto com a minha irmã bebê e a minha irmã do meio. Passados alguns dias, a minha avó chegou em casa e contamos toda a história para ela. Minha avó, assembleiana roxa, deu uma surra de palavras no meu pai, brigou com a minha mãe pela omissão e passou a orar comigo todos os dias, o que me tranquilizou um pouco. Mas aí já era tarde. Eu tinha visto o mundo espiritual e nunca mais eu deixaria de ver. Um conselho para vocês, pais e mães: cuidado com as suas palavras, principalmente aquelas dirigidas aos seus filhos. Palavras têm sim poder e pode ser para o bem, mas também podem ser para o mal. Bom, gente, esse foi o relato dessa noite, né? Um relato, como eu falei no começo, é uma história verdadeira, foi enviada pra gente, né, por uma moça que a gente não identifica o nome. E, bom, Voz da Escuridão, vamos lá, a sua opinião primeiro. Então, quando você pensa assim, mas pode ser um sonho, mas é tão engraçado que ela não tinha referência nem de gárgula, ela não sabia que era Lúcifer e tão pouco a grandeza de Jesus, que ela achava que Jesus era só da avó dela. Sim. Não é? Exatamente. Aí você fala assim, da onde que ela tirou todo esse imaginário? Né? Fica esse questionamento. Então, totalmente verídico, você tá doido. O que me chamou bastante atenção também foi isso, gente. O fato dela falar que ela não tinha conhecimento desses elementos antes. Como não tinha televisão, então ela não sabia o que era uma gárgula. Ela descreveu como gárgula, depois ela viu um filme, ela falou, então era isso. Então ela não sabia quem era Lúcifer, por exemplo. Na hora de orar ela falava Jesus da minha avó, ela não tinha nem conhecimentos. Então, por mais que a imaginação de uma criança seja fértil, tem certas coisas que a gente fica meio assim, né? Fala, mas da onde veio? Da onde saiu? E acho que além disso, né, gente, independente de você acreditar ou não, de você achar que é algo sobrenatural ou não, acho que o conselho que ela deixou no final é extremamente válido. Pais, mães ou qualquer pessoa que seja responsável ou conviva com uma criança, muito cuidado com as coisas que a gente fala, não só para as crianças, né? Mas principalmente porque a criança ela é um ser em formação, ela é uma esponjinha, então ela vai absorver tudo aquilo. Então cuidado com o que você fala perto de uma criança. Às vezes você tá ali numa discussão com seu marido, acha que a criança não tá ouvindo, não tá entendendo, mas está. E cuidado com o que você fala pra ela, na hora da raiva. Eu sei, criança tira a gente do sério, às vezes a gente quer explodir, mas cuidado, porque a gente pode traumatizar. Ou se você realmente acredita no mundo sobrenatural, a gente pode trazer para a vida dessa criança coisas que são pesadas, coisas que são perigosas, né? Bom, mas e você? Eu quero saber a sua opinião agora. A gente já ouviu a opinião da nossa Voz da Escuridão, a minha opinião, e agora eu quero saber a sua. O que você achou desse relato? Qual é a sua opinião a respeito dessa história? De todos os elementos aqui envolvidos, né, de tudo que a gente contou. Deixa pra mim aqui nos comentários, conta pra mim o que você achou, se você já conhece uma história parecida, se você já teve uma vivência parecida, conta pra gente aqui nos comentários. E se você também tem uma história envolvendo você, algum familiar, alguém próximo, manda pra gente nesse e-mail que está aqui embaixo, que nós vamos gostar muito de ler a sua história aqui no canal também. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Nos vemos no próximo vídeo e não se esqueçam, não olhe para trás.